Aí, caros alunos, vamos retornar aqui a nossa aula, né? Eu estava falando sobre os três tipos de elementos, né, da culpa, né, que é a imperícia, a negligência e a imprudência, né? E agora nós vamos falar das consequências do acidente de trabalho, né? Então, o acidente, quando ele ocorre, ele tem algumas consequências. E a primeira consequência é para o trabalhador, né? O trabalhador, a primeira consequência vai ser a questão do sofrimento físico, né? Ele que vai, físico e mental, né? Dependendo da situação, o acidentado pode ser agravado psicologicamente, né? Então, dependendo da lesão, da gravidade, o empregado pode precisar de ajuda psicológica, né? Eu sempre falo que o acidente de trabalho, ele não permanece na empresa, né? Ele sai da empresa e só permanece no dia do acidente. Depois ali, ele vai instalar lá na casa do trabalhador, né? Então, toda a dor, todo o sofrimento psicológico, mental, ele vai lá para a casa do trabalhador. É lá que a família vai sofrer para dar atenção, dar assistência, né? A família, os filhos, o pai, a mãe, o que for, a esposa, né? Então, o acidente de trabalho ele não fica na empresa, ele aloja lá na casa do trabalhador. Esse é que é o problema, né? Então, o sofrimento físico, físico e mental, psicológico, ele se instala na casa do trabalhador. Então, ele é o primeiro a sofrer as consequências do acidente, né? E tem a questão das cirurgias, né? Remédios, né? A questão financeira, né? Às vezes precisa de uma prótese, perder uma perna, um braço, tem adaptação, tem assistência médica, a fisioterapia, que é bastante dolorosa, assistência psicológica, a dependência de terceiro para acompanhar. Já pensou a pessoa acidentada, a esposa tem que parar os afazeres para tentar atender a situação do acidentado, né? A diminuição do poder aquisitivo, isso afeta porque o trabalhador vai deixar de fazer hora extra, ele vai receber pelo INSS uma quantia menor, né? Questão de promoção, é um atraso na vida do trabalhador. Vai deixar a família desamparada, né? Tem muitas empresas aí que não pagam o empregado quando ele está afastado, ele vai receber do INSS bem depois, né? Então, se ele não tiver uma reserva financeira, vai passar dificuldade. A questão da marginalização, né? O empregado, a pessoa é marginalizada, né? Caso ele, caso ele venha a ter uma sequela, né? Perde uma perna, um braço, a sociedade vai rotular esse empregado. Com certeza, vai chamar ele de maneta, de perneta, zoim, né? Porque está faltando alguma parte do corpo. Então há uma marginalização, uma rotulização do trabalhador. Depressão e trauma, muita gente que sofre acidente grave e não consegue reagir, cai em depressão, cai no alcoolismo, cai nas drogas, né? E necessidade de adaptação, que não é fácil, diminuição da sua eficiência, empregado, porque quando ele cai numa situação de um acidente grave, que tem uma perda muito grave, muito significativa, ele não vai render 100% mais, e a dificuldade de arranjar novo emprego naquela função que ele tinha, né? Ele vai ter que se readaptar. Então, isso tudo aí são perdas que o trabalhador vai ter quando sofre um acidente. Então, por isso que a gente tem que trabalhar na prevenção, porque esse mal que é acometido do trabalhador é uma coisa muito séria e que nós, né, técnicos de segurança, prevencionistas, temos que estar atentos a fazer uma boa gestão de segurança para que isso não ocorra. Então, a primeira consequência é para o trabalhador, né? Eu elenquei mais de 10 aí para vocês. E para a empresa, tem consequências? Tem sim, né? A primeira coisa é o salário, né? Aquele salário dos 15 dias de afastamento, os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa, né? Transporte e assistência médica de urgência, a empresa que paga. Paralisação do setor, máquina e equipamento, né? Porque teve que tirar o acidentado de lá, limpar a máquina, etc., né? Fazer o setup da máquina. A insegurança da equipe, que é uma coisa difícil de medir, né? Quando você tem um óbito na empresa, por exemplo, os empregados ficam lá semanas, né, trabalhando travado, né, sem dar 100% da produtividade, né?
a interrupção da produção, né, para a produção, até o empregado, a área ser liberada para produzir novamente equipamento, né? Aí vem o Ministério do Trabalho, sindicato, Ministério Público, então, em caso de obra, por exemplo, então a coisa fica feia. A redução da eficiência nos primeiros dias após o retorno do trabalho, é comum a equipe não render tanto. Prejuízos ao conceito, à imagem da empresa, né? Quando você tem um óbito da empresa, o Brasil todo fica sabendo, a imagem fica bastante arranhada da empresa. Destruição de máquina, ferramenta, veículo, equipamento, dependendo do tipo de acidente. A danificação de produtos, matéria-prima, insumos, né? Embargo, interdição, né? Se for um acidente aí que tem características aí de falta de zelo com os equipamentos e máquinas. Investigação das causas e correção, né? Geralmente para tudo para investigar, a máquina fica parada semanas, né? Treinamento de substituto, é tempo perdido também. Aumento do prêmio de seguro, a empresa, quanto maior o número de acidentes, ela tem que pagar uma taxa maior. Multas, encargos, né? Contratuais, às vezes a empresa tem que entregar determinado tipo de peça, quantidade de peças não consegue entregar porque está faltando um empregado para fazer as peças. Perícia trabalhista, civil ou criminal, vai ter investigação, né, em caso de acidente fatal. Indenização, honorários advocatícios, né, avaliação negativa da área, elevação de preços dos produtos e serviços. Quando você tem uma perda como essa, você tem que aumentar o seu produto, senão você não vai ter lucro, então você não vai ser competitivo no mercado. A qualidade inferior da produção, né, de um substituto, porque a pessoa que está substituindo ou a pessoa que está em falta, ele não tem a mesma destreza. O tempo despendido para providenciar a substituição do acidentado, o tempo despendido para investigar as causas do acidente, tudo isso aí são consequências de um acidente, né? Que já são bastante grandes para o lado do trabalhador e para a empresa também, ela é bem significativa também. Então, por isso, ambos os lados, tanto a empresa quanto o empregador, né, tem que trabalhar junto ali para prevenir acidentes do trabalho. E a terceira pessoa interessada é a nação, né, o país, o Brasil, né? O que o Brasil tem a ver com isso, né? Pois é, então o socorro e a medicação de urgência, quando o acidentado vai parar lá no hospital, né, ele tem todo lá um socorro, tem os médicos, tem os enfermeiros, tem a medicação, né, que tem que ser feita, e tudo isso aí é custeado pelo governo, por nós contribuintes, né? Intervenção cirúrgica também, leitos nos hospitais, maior apoio da família e da comunidade, né? Benefício previdenciário, redução da população economicamente ativa, ou seja, quanto mais trabalhador afastado do INSS, o Brasil perde força de trabalho, aumento do desemprego, né, e baixo poder aquisitivo, aumento da taxa de seguritária, né, quanto maior o número de acidentes, maior a taxa, e aumento dos impostos, né. Então, o país que tem muito acidentado, ele não progride, ele não anda, né, ele fica só custeando esses acidentados. Então, o acidente de trabalho ele não é bom nem para o empregado, nem para o empregador e nem para a nação. Então, nesse aspecto aí, é importante que nós nos unimos, né, nossos prevencionistas, para fazer uma boa gestão de segurança e evitar que esses acidentes ocorram. Ok? Então, estou finalizando essa matéria do dia 2 e do dia 6. Vou deixar um exercício para vocês essa semana e qualquer dúvida vocês podem me procurar no meu WhatsApp aí, ou mandar e-mail, né, no grupo ou individual, que eu terei imenso prazer em respondê-los. Obrigado aí, um abraço.